Estudar. Certo? Tem um núcleo. Só que estudar é o quê? É verbo. Aqui ele não está substantivado, aqui ele é verbo. Um verbo no infinitivo. Então isso aqui é o que eu vou chamar de sujeito oracional. Porque dentro do sujeito eu tenho uma oração. Primeira oração, estudar diariamente. Segunda, demanda de dedicação. Não é isso? Então, oração na quantidade de verbo. Se eu tenho um verbo aqui fazendo o sujeito, ele é um sujeito simples, porque só tem um núcleo oracional. Por quê? Porque é um verbo. Qual é a diferença daqui para cá? Aqui o verbo ele foi substantivado. É sujeito oracional? Não, porque aqui ele é substantivo. Mas aqui é simplesmente o verbo no infinitivo. Então aqui ele é sujeito oracional. Ok? Até aqui foi? Se não for, avisa, gente. A gente vai passando, daqui a pouco chega lá no final e leva um negócio aqui da frente. Então, se tiver dúvida, pergunta. E aí a gente vem para a separação, né? Aquela famosa, sujeito determinado, sujeito é oculto, sujeito é indeterminado. Que sujeito é esse? Veja bem, sujeito determinado é aquele que está exposto, facilmente identificável. Ele está exposto na frase. Oi? Só para variar uma última coisa que tu falou, uma frase ali. Então, toda vez que tiver um verbo sem artigo, com uma função de sujeito, é um sujeito oracional. Sujeito oracional. Simples oracional. Simples oracional. Então, olha só. Ela fuma. Qual o sujeito? Ela. Está exposto, então é um sujeito simples e determinado. João e Maria fumam. Sujeito, João e Maria. Tem dois núcleos, João, Maria. Então aqui eu tenho um sujeito composto e determinado. Tem dois núcleos, determinado. Exportar mais é preciso. Qual é o sujeito? Exportar mais. Mas olha só o meu núcleo, qual é? Exportar, e exportar é verbo. Então, eu tenho um sujeito simples oracional determinado. Certo? Porque a frase me dá. E aí a gente vai ver também uma coisa chamada, né, a função ali do pronome oblíquo com função de sujeito. Oi? Do exportar? Voltar para cá? Tá, ó. Exportar mais é preciso. Qual é o sujeito? Exportar mais. Qual é o núcleo? Exportar. Esse meu núcleo aqui não é um verbo? Igual aqui? Então, se ele é verbo, o sujeito é o quê? Oracional. Só que ele é um sujeito oracional que está exposto na frase. Então, ele vai ser um sujeito simples, que só tem um núcleo oracional, porque é verbo, determinado, porque está exposto na frase. Entendeu? Então, aqui em cima da mesma questão de estudar, seria um sujeito simples oracional determinado também. Beleza? O pronome oblíquo, gente, né? E a gente vai estar falando aqui, mais especificamente, do o, a, os e as. Ele pode funcionar como sujeito. Quando que isso vai acontecer? Repara na frase. Eu mandei o menino sair. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Só que olha só. Qual é o sujeito do verbo mandar? Eu. Certo? Só que veja bem, o verbo mandar ele exige o quê? Complemento. Eu mandei. Tá, mandou o quê? Exige o complemento. Mandei o menino sair. Complemento do verbo mandar. Só que aqui no meu complemento tem uma outra oração. Certo? Quem é o sujeito do verbo sair? O menino. Então, o pronome oblíquo ele aparece aqui, ó. Mandei-o sair.
mandei, eu mandei sair o menino. Então, o, ele tem papel de quê? Sujeito. Sujeito do quê? Do verbo sair. E o sujeito de mandei? A gente vai ver que ele está oculto. Certo?